saudade de você. Que saudade de você. Meu nome é José Mendes de Oliveira, mais conhecido por Zezito Oliveira. Hoje eu já sou aposentado, mas trabalhei intensamente em toda a minha vida. Trabalhei muito, trabalhei bastante. Fiquei muito tempo fora viajando. Deixava a família às vezes 15, 20 dias até um mês, para que não faltasse nada na minha casa, para que meus filhos pudessem ter tudo que precisavam. Hoje, graças a Deus, graças ao meu trabalho, àquela luta, meus filhos estão todos formados. Cada um seguiu sua vida. Agora restou apenas eu e minha mulher, Zilda, para vivermos um pouco a nossa vida de aposentados. Trabalhei muito, viajando principalmente pelos sertões do Nordeste. E posso dizer que ganhei também dinheiro. Ganhei um bom dinheiro, principalmente, e essa era a razão do meu trabalho, era vender máquinas de costura. Imagine naqueles tempos mais atrás, aqueles tempos mais assim, década 50, década 60. Era nos sertões da Bahia, de Pernambuco, de Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, que eu ia vender as minhas máquinas de costura. Na época morava em Vitória da Conquista. Hoje eu moro aqui em São Paulo, mais precisamente em Vila Alpina, onde estão os meus filhos, noras, genros e netos. Mas a história que eu quero contar é de quando eu vendia essas máquinas de costura. Hoje, como eu disse, aposentado, eu tinha uma caminhonete Chevrolet 52, um carro que até hoje eu não esqueço. Nunca me dava trabalho. Com esta caminhonete e aquelas máquinas de costura, máquinas inclusive importadas, máquinas manuais, máquinas movidas pelos pés, porque tinha máquina, e as mulheres que estão ouvindo essa minha carta devem se lembrar, as mais antigas, tinha máquina que você costurava assim, com a mão, e outras eram movidas a pé, no pé. Então tinha aquela manual e tinha aquela que era com pedal. E eram novidades que faziam as mulheres, sabe, encherem os olhos por aquele sertão do Nordeste. Quem não queria ter uma máquina daquela moderna? Quem não queria ter uma máquina daquela que enchia os olhos? E eu facilitava, sabe, eu vendia assim um prazo muito bom. As máquinas eu trazia de São Paulo para revender por todo o Nordeste. E graças à comissão que eu ganhava, se não fiquei rico, deu para viver muito bem, deu para formar os meus filhos e hoje eu ter uma aposentadoria boa. Não passo necessidades, nem eu e minha mulher. Não passamos necessidade e nem dependemos dos filhos. Graças à minha luta, graças ao meu sacrifício, graças à própria paciência da minha mulher em às vezes ficar até um mês longe do marido. Porque quando você começava a trabalhar na região de Pernambuco, você não podia ficar ir num lugar e já voltar. Você já tinha que fazer uma linha inteira, um itinerário todo ali do sertão pernambucano. Quando você ia para o sertão cearense, então você já fazia toda aquela linha, assim, já do interior do Ceará. E assim era na Bahia, assim era no Rio Grande do Norte. Me lembro como se fosse hoje. As estradas em péssimas condições. Se hoje ainda existem estradas ruins no interior do Nordeste, imagine então aquele tempo. Imagine nas décadas de 50, décadas de 60. E eu trabalhei até mais ou menos a década de 70, até quase a década de 80, quando então me aposentei.
Nenhuma estrada por aquele sertão, por aquele interior nordestino era asfaltada. Nenhuma era asfaltada. Tinha que se rodar muitos quilômetros de terra batida e comer, como diz o ditado, poeira, muita poeira, para você chegar aonde queria. E quando chovia, que lá no Nordeste fala que é o inverno, quando chovia, aí já era o contrário. Era lama, era barro, era, sabe, uma coisa feia mesmo. Caminhonete que às vezes vivia encravada, então muitas vezes era obrigado a colocar aquelas correntes no pneu, né? Para desatolar, porque vivia atolada. Isso quando chovia, mas também chovia de vez em quando. Só que quando chovia, chovia para valer. A maior parte era sem chuva, era na base da terra batida com poeira. Mas quando chovia, quando o inverno, né, era bom, chovia muito, chovia sem parar muitos dias, e aí era aquela lamaceira, era aquela barraiada, olha, caminhonete que vivia atolada. E muitas vezes era obrigado a colocar corrente no pneu para conseguir sair dos atoleiros. Mas graças a Deus, foram poucas vezes que, como eu disse, todos sabem, lá no Nordeste não chove muito. Só que quando chove é para valer. Mas tudo isso valeu a pena. Foram quase 40 anos levando essa vida, viajando, vendendo máquinas de costura. Hoje, pode ser que aqui em São Paulo, ouvindo essa minha carta, existam filhos ou filhas que até lembram de mim. Que lá onde moravam os pais, naquele interior afora, eu cheguei lá para vender a minha máquina de costura, máquina às vezes manual, máquina muitas vezes movidas no pé. Então muita gente talvez deva até lembrar. Eu era aquele que vendia vendi muita máquina pelo interior do Nordeste. Todos sabem no Nordeste, todos, por onde eu andei, por onde eu viajei para vender essas máquinas, sabem, e que lembram de mim, que me conheceram, sabem que eu sempre fui uma pessoa honesta, sempre fui uma pessoa que, claro, eu tinha que ter o meu ganho, eu tinha que ter minha comissão, mas eu nunca explorei ninguém. Eu nunca, vamos dizer assim, tirei o lombo de alguém. Eu sempre tive a minha comissão, sempre ganhei meu dinheiro, mas sempre de maneira honesta, sabe? E ficando feliz de ver aquelas famílias todas, sabe? Com a sua máquina de costura, ou costurando para casa mesmo, ou costurando para fora, ganhando dinheiro. Mas esta carta que eu mandei para o Eli Correia, para a Sessão da Saudade, não foi para falar da minha vida como viajante. Não foi para falar da minha vida como vendedor. E durante tantos anos eu trabalhei naquele sertão nordestino. Esta carta, na verdade, eu escrevi para falar de um episódio que eu faço questão de contar a todos que ouvem a Sessão da Saudade. Esse episódio que eu conto para amigos, eu conto para pessoas conhecidas, e todas as pessoas ficam realmente arrepiadas. E isso aconteceu comigo. Foi lá pelos lados de Morro do Chapéu. Muita gente que já ouviu falar no Morro do Chapéu. É uma cidade pequena no sertão baiano. O Morro do Chapéu, por incrível que pareça, é um pouco fria.